Pessoas como você não pertencem aqui. A frase cortou o ar do aeroporto como uma navalha. A gerente apontou o dedo para uma mulher negra de meia-idade, vestida casualmente, tratando-a como uma intrusa em uma sala VIP exclusiva. O que essa gerente arrogante não fazia a menor ideia é que em menos de 10 minutos descobrirá quem realmente é a mulher que acabou de humilhar publicamente. E essa descoberta destruirá sua carreira para sempre. Porque às vezes, as pessoas que você menospreza são exatamente aquelas que têm o poder de decidir seu destino. O aeroporto internacional John F. Kennedy fervilhava com a agitação típica de uma terça-feira à tarde. Entre centenas de passageiros apressados, uma mulher negra de aproximadamente 45 anos caminhava calmamente pelos corredores, vestindo jeans desbotados, tênis confortáveis e uma camiseta lisa azul marinho. Sua mochila preta era simples, sem marcas de grife, e seus cabelos estavam presos em um coque despretensioso. Para qualquer observador casual, ela parecia uma passageira comum, talvez uma professora ou enfermeira voltando de férias. Mas havia algo em seus olhos que contava uma história diferente. Um olhar atento, calculista, como se ela estivesse absorvendo cada detalhe ao seu redor. Ela observava discretamente as interações entre funcionários e passageiros, notando pequenos gestos, expressões faciais e tons de voz que passariam despercebidos para a maioria das pessoas. Ao se aproximar da entrada da sala VIP Platinum Executive, ela respirou fundo. Este era o momento que havia planejado cuidadosamente. Ela havia escolhido deliberadamente aquela vestimenta casual, deixando em casa todos os itens que pudessem revelar sua verdadeira identidade. Nada de relógio caro, nenhuma joalheria chamativa, nem mesmo uma bolsa de marca. Cada detalhe havia sido pensado para criar o disfarce perfeito. A sala VIP era um símbolo de status na aviação americana, com poltronas de couro, bar premium, buffet gourmet e Wi-Fi de alta velocidade. Ela representava o que havia de mais exclusivo no mundo dos negócios. O acesso era restrito a passageiros de primeira classe, membros do programa de fidelidade mais alto da companhia, ou executivos com cartões corporativos especiais. Ela se dirigiu ao balcão de recepção, onde uma jovem loira de uniforme impecável digitava algo no computador. A recepcionista, que não devia ter mais que 25 anos, levantou os olhos com um sorriso automático que rapidamente se transformou em uma expressão de surpresa e leve desconforto. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, seu tom já carregado de uma frieza que não estava presente momentos antes, quando ela havia atendido um executivo branco de terno. "Sim, gostaria de acessar a sala VIP", respondeu a mulher calmamente, estendendo seu cartão de passageiro. A recepcionista pegou o cartão com hesitação visível, como se temesse que ele pudesse ser falso. Seus olhos examinaram o documento com uma minúcia desnecessária, virando-o várias vezes nas mãos antes de passar no leitor. O sistema emitiu um bip de confirmação, mas mesmo assim ela franziu a testa, como se o resultado fosse impossível. Há algum problema com o sistema", murmurou a recepcionista, embora fosse evidente que não havia erro algum. "Vou precisar verificar algumas coisas." A mulher observou pacientemente, enquanto a funcionária fazia várias tentativas desnecessárias de confirmar a validade do cartão. Ela podia ver outros passageiros sendo atendidos rapidamente ao lado, seus cartões sendo aceitos sem questionamentos, suas entradas sendo liberadas com sorrisos genuínos e "seja bem-vindo" calorosos. "Desculpe, mas este cartão não está funcionando corretamente", disse finalmente a recepcionista, devolvendo o documento. "Talvez você devesse tentar novamente mais tarde, ou procurar o atendimento ao cliente no balcão principal." Era uma mentira descarada. O cartão havia funcionado perfeitamente, como ambas sabiam,
Mas a recepcionista havia tomado uma decisão baseada puramente na aparência da mulher, assumindo que alguém vestida tão casualmente não poderia pertencer àquele ambiente exclusivo. Eu gostaria de tentar novamente, insistiu a mulher, sua voz mantendo-se calma, mas com uma firmeza que fez a recepcionista se remexer desconfortavelmente. Meu voo sai em 2 horas e preciso usar os serviços da sala VIP. A recepcionista olhou ao redor, claramente desconfortável com a situação. Outros passageiros começaram a notar a discussão, alguns parando para observar discretamente. Era evidente que ela não estava acostumada a ser questionada, especialmente por alguém que, em sua mente preconceituosa, não deveria estar ali. Olha, senhora, eu já verifiquei o sistema várias vezes, disse a recepcionista, elevando ligeiramente o tom de voz. Seu cartão não está sendo aceito. Não posso fazer nada além disso. A mulher permaneceu ali, observando cada microexpressão, cada palavra escolhida, cada gesto da funcionária. Ela havia esperado exatamente essa reação, mas vê-la acontecer ao vivo ainda era chocante. Décadas de educação e experiência profissional não a haviam preparado para o sentimento de ser julgada e rejeitada, baseado apenas na cor de sua pele e na simplicidade de suas roupas. Entendo, disse ela finalmente, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Então você está me dizendo que um cartão válido, emitido pela própria companhia aérea, não está funcionando apenas comigo? A pergunta deixou a recepcionista visivelmente nervosa. Ela sabia que estava em território perigoso, mas seu preconceito a impedia de recuar. O desconforto da recepcionista era palpável. Ela olhou nervosamente para os lados, percebendo que a situação estava atraindo atenção indesejada. Outros passageiros começaram a formar uma pequena fila atrás da mulher, alguns sussurrando entre si sobre o que estava acontecendo. A jovem funcionária sabia que precisava resolver a situação rapidamente, mas seu orgulho e preconceito a impediram de simplesmente admitir o erro e permitir a entrada. Vou chamar minha supervisora, disse a recepcionista, sua voz traindo uma mistura de irritação e nervosismo. Talvez ela possa esclarecer melhor a situação. Ela se afastou do balcão e falou rapidamente no telefone interno. Enquanto esperava, a mulher observou atentamente o ambiente ao seu redor. Ela notou como outros passageiros, todos brancos, todos bem vestidos, eram recebidos com sorrisos calorosos e tratamento VIP imediato. Nenhum deles teve seus cartões questionados ou foi submetido a verificações adicionais. Poucos minutos depois, uma mulher de meia idade se aproximou do balcão com passos firmes e determinados. Era evidente que ela ocupava um cargo de gerência. Seu terno era impecável, seus sapatos caros, e ela carregava consigo uma aura de autoridade que preenchia o espaço. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados, e ela usava maquiagem profissional que realçava suas feições angulosas. Qual é o problema aqui? Perguntou a gerente, dirigindo-se primeiro à recepcionista, sem sequer olhar para a mulher que esperava. Esta senhora está insistindo em entrar na sala VIP, mas seu cartão não está funcionando, explicou a recepcionista, enfatizando a palavra senhora, de uma forma que deixava claro seu desdém. A gerente finalmente se virou para a mulher, seus olhos a examinando da cabeça aos pés com um olhar de puro julgamento. Era como se ela estivesse avaliando cada peça de roupa, cada detalhe da aparência, procurando por evidências de que aquela pessoa não pertencia ali. Posso ver seu cartão? Perguntou a gerente, estendendo a mão com uma expressão de ceticismo mal disfarçado. A mulher entregou o cartão novamente, observando atentamente as expressões faciais da gerente. Ela viu o momento exato em que a funcionária percebeu que o cartão era genuíno, um breve lampejo de surpresa que rapidamente se transformou em algo mais sinistro. Determinação de encontrar outra razão e para negar o acesso.
Este cartão parece estar em ordem, admitiu a gerente relutantemente, mas temos protocolos de segurança rigorosos. Posso ver algum documento de identidade? A solicitação era claramente desnecessária. Nunca, em todos os anos de funcionamento da sala, VIP, os funcionários haviam pedido documentos adicionais de passageiros cujos cartões já haviam sido validados pelo sistema. Mas a mulher manteve sua compostura e entregou sua carteira de motorista. A gerente examinou o documento com uma minúcia exagerada, comparando a foto com o rosto da mulher repetidas vezes. Ela chegou ao ponto de segurar o documento contra a luz, como se suspeitasse de falsificação. Bem, o documento parece estar em ordem, disse finalmente, sua voz carregada de desapontamento. Mas preciso fazer algumas perguntas de segurança. Como você obteve este cartão? A pergunta era absurdamente ofensiva. Era como se ela estivesse insinuando que a mulher havia roubado ou encontrado o cartão, que não havia forma legítima de ela ter acesso àquele nível de serviço. Eu sou passageira frequente desta companhia há muitos anos, respondeu a mulher, sua voz mantendo-se calma, apesar da provocação evidente. Alcancei o status através de milhagem acumulada e gastos com a empresa. A gerente soltou uma risada seca e desagradável. Milhagem acumulada? Você não parece exatamente o tipo de pessoa que voa frequentemente em primeira classe. A afirmação era tão flagrantemente preconceituosa que até mesmo alguns passageiros que observavam a cena se entreolharam com desconforto. A gerente havia cruzado uma linha clara, transformando uma situação já problemática em discriminação explícita. E que tipo de pessoa eu pareço ser? Perguntou a mulher, sua voz ainda controlada, mas com uma intensidade que fez a gerente hesitar por um momento. Olha, não vou ficar aqui discutindo, disse a gerente, recuperando sua arrogância. Pessoas como você às vezes encontram esses cartões ou os recebem de outras formas. Nosso dever é proteger a exclusividade desta sala VIP para nossos verdadeiros clientes premium. A palavra verdadeiros foi pronunciada com uma ênfase que deixou claro seu significado implícito. Para a gerente, uma mulher negra vestida casualmente não poderia ser uma verdadeira cliente premium, independentemente da validade de seus documentos. Então, você está me acusando de ter obtido este cartão de forma fraudulenta? Perguntou a mulher, sua voz agora carregada de uma autoridade que fez vários passageiros pararem para ouvir. A gerente percebeu que havia se colocado em uma posição perigosa. Acusar abertamente um passageiro de fraude sem evidências poderia resultar em sérias consequências legais, mas seu preconceito e arrogância a impediram de recuar completamente. Não estou acusando ninguém de nada, disse ela defensivamente. Estou simplesmente seguindo protocolos de segurança e, baseado na minha experiência, acho que seria melhor se você esperasse lá fora enquanto fazemos uma verificação mais detalhada com nossa central de atendimento. A frase "esperasse lá fora" foi pronunciada com um tom de condescendência que ecoou pelo saguão. Era como se ela estivesse falando com uma criança mal comportada que precisava ser retirada da presença dos adultos. Lá fora, onde? Perguntou a mulher, sabendo exatamente onde a conversa estava indo, mas querendo forçar a gerente a explicitar sua discriminação. Lá fora da sala VIP, obviamente, respondeu. A gerente, gesticulando em direção à área geral do aeroporto. Você pode esperar nas cadeiras comuns enquanto resolvemos essa situação. Talvez encontremos uma solução adequada para a sua situação. A palavra adequada foi carregada de significado. Era claro que a gerente não tinha intenção de resolver nada. Ela simplesmente queria remover a mulher de sua vista e do ambiente exclusivo que considerava território protegido para pessoas como ela. O que ninguém naquele aeroporto sabia era que a presença daquela mulher ali não era coincidência.
3 semanas antes, ela havia recebido um relatório que mudaria para sempre sua perspectiva sobre a empresa que comandava. Em sua mesa, no 45º andar de um arranha-céu em Manhattan, pilhas de cartas e e-mails de reclamações se acumulavam diariamente. Mas algumas dessas correspondências eram diferentes. Elas não falavam sobre atrasos de voos ou bagagens perdidas, mas sobre algo muito mais sério: discriminação racial sistemática. A primeira carta que chamou sua atenção foi de Marcus Williams, um advogado de Chicago que havia sido impedido de embarcar em primeira classe, apesar de ter um bilhete válido. Segundo seu relato, os funcionários da companhia o fizeram esperar no portão por mais de 1 hora, questionando repetidamente a autenticidade de seu bilhete, enquanto passageiros brancos eram embarcados sem qualquer verificação adicional. Eu me senti humilhado na frente de meus colegas de trabalho, escreveu Marcos. Não foi apenas inconveniente, foi desumanizante. Em seguida, veio o e-mail de Sarah Johnson, uma médica de Atlanta que relatou ter sido barrada da sala VIP do aeroporto de Miami, mesmo possuindo cartão válido. Os funcionários alegaram que o sistema estava com problemas apenas para ela, enquanto outros passageiros foram atendidos normalmente. Eu observei por 40 minutos, enquanto pessoas menos qualificadas que eu entravam sem questionamentos, escreveu Sarah. A única diferença visível entre mim e eles era a cor da minha pele. Mas foi o relato de James Thompson que realmente a motivou a agir. James era um empresário de sucesso de Detroit que havia sido forçado a deixar a sala VIP de Los Angeles após funcionários alegarem que ele estava causando distúrbios. Seu único crime havia sido questionar educadamente por que sua esposa havia sido questionada sobre a origem de seu cartão Platinum, enquanto outros passageiros não foram. Eles chamaram a segurança como se fôssemos criminosos, escreveu James. Minha esposa chorou durante todo o voo. 20 anos voando com esta companhia, e fomos tratados como intrusos. As histórias se repetiam com uma consistência alarmante, sempre o mesmo padrão. Passageiros negros sendo questionados, humilhados ou diretamente negados serviços que eram oferecidos livremente para passageiros brancos. O Departamento de Recursos Humanos havia catalogado mais de 50 casos similares apenas nos últimos 6 meses, todos seguindo o mesmo script de discriminação velada. O que mais a perturbava era o fato de que essas denúncias eram consistentemente ignoradas ou minimizadas pelos gerentes regionais. Quando confrontados, eles sempre tinham desculpas prontas, mal-entendidos, problemas técnicos ou protocolos de segurança. Nunca admitiam que pudesse haver um problema sistemático de preconceito em sua organização. Durante uma reunião executiva, ela havia levantado essas preocupações com sua equipe de liderança. A resposta foi desanimadora. Esses tipos de reclamações são comuns em qualquer empresa de serviços, disse seu vice-presidente de operações, um homem branco de 60 anos que parecia genuinamente perplexo com sua preocupação. Não podemos satisfazer todos os clientes o tempo todo. Algumas pessoas simplesmente gostam de reclamar. Mas ela conhecia a diferença entre reclamações legítimas de serviço e relatos de discriminação. Havia passado anos construindo uma carreira em um mundo dominado por homens brancos, enfrentando seus próprios obstáculos e preconceitos. Ela sabia reconhecer os sinais quando os via. Foi então que tomou uma decisão que chocaria toda a indústria da aviação. Em vez de confiar nos relatórios de seus gerentes ou nas investigações internas que invariavelmente concluíam que nenhuma má conduta foi encontrada, ela decidiria investigar pessoalmente. Ela se colocaria na pele de uma passageira comum, experimentaria em primeira mão o tratamento que seus clientes negros estavam recebendo. A preparação foi meticulosa.
Ela estudou os aeroportos com maior número de reclamações, identificou os funcionários mais frequentemente mencionados nos relatórios e criou um perfil que a permitiria passar despercebida. Ela reservou voos usando um nome ligeiramente diferente, vestiu-se de forma a não chamar atenção e deixou todos os símbolos de status que normalmente a identificariam como executiva. Seu assistente pessoal, Michael, havia tentado dissuadi-la. Isso é perigoso para sua reputação, ele argumentou. E se alguém a reconhecer? E se isso vazar para a imprensa antes que você possa tomar qualquer ação? Mas ela estava determinada. Michael, se não posso confiar em meus próprios funcionários para tratar todos os clientes com dignidade, então preciso ver com meus próprios olhos o que está acontecendo. Não posso liderar uma empresa que pratica discriminação, mesmo que seja de forma não intencional. A ironia não passou despercebida por ela. Aqui estava ela, uma das poucas CEOs negras da Fortune 500, prestes a ser discriminada pelos próprios funcionários da empresa que comandava. Era uma situação surrealista que destacava perfeitamente os problemas sistêmicos que ela estava tentando resolver. Durante os dias anteriores à viagem, ela havia revisado cada relatório, memorizado cada detalhe, preparado-se mentalmente para o que estava prestes a enfrentar. Ela sabia que seria desafiador, mas nada poderia tê-la preparado para a realidade e crua do preconceito que estava prestes a experimentar. Enquanto estava ali no aeroporto, enfrentando a discriminação direta, ela se lembrou das palavras de Marcus Williams. Não foi apenas inconveniente, foi desumanizante. Agora, ela entendia completamente o que ele quis dizer. Não era apenas sobre ser negado um serviço. Era sobre ser tratada como se não fosse digna de respeito básico, como se sua humanidade fosse questionável. A experiência estava sendo mais dolorosa do que ela havia antecipado, mas também mais reveladora. Cada palavra preconceituosa, cada olhar de julgamento, cada suposição discriminatória estava sendo gravada em sua memória, criando um caso irrefutável para as mudanças radicais que ela sabia que precisava implementar. A tensão no ar era palpável. Outros passageiros começaram a se aglomerar discretamente ao redor da cena, alguns fingindo olhar seus telefones enquanto observavam o desenrolar da situação. A gerente percebeu que a discussão estava atraindo atenção indesejada e decidiu que era hora de tomar uma atitude mais drástica. Você sabe o quê? Disse a gerente, sua voz subindo um tom e carregada de autoritarismo. Não vou perder mais tempo com isso. Você claramente não entende como as coisas funcionam aqui. Ela se virou para a recepcionista e disse alto, o suficiente para que todos ouvissem. Chame a segurança. Temos uma situação que precisa ser resolvida. A mulher sentiu seu coração acelerar, mas manteve sua expressão calma. Ela havia esperado que a situação escalasse, mas viver na pele era completamente diferente de imaginar teoricamente. A humilhação era real, visceral, e ela podia sentir os olhares de julgamento e pena dos outros passageiros. Segurança? Perguntou a mulher, sua voz ainda controlada. Por que você está chamando a segurança? Eu não fiz nada além de tentar acessar um serviço para o qual tenho direito. Olha aqui, senhora, disse a gerente, colocando as mãos na cintura em uma postura agressiva. Você está causando um distúrbio, questionando nossos procedimentos e, francamente, criando um ambiente desconfortável para nossos verdadeiros clientes VIP. Não vou tolerar esse tipo de comportamento em minha área. A frase verdadeiros clientes VIP ecoou pelo saguão como um tapa na cara. Era uma declaração tão flagrantemente discriminatória que até mesmo alguns passageiros
Brancos que observavam a cena se entreolharam com desconforto visível. 2 seguranças se aproximaram rapidamente, seus walkie-talkies crepitando com comunicações estáticas. Eles eram homens grandes, uniformizados, com expressões sérias que sugeriam que estavam preparados para lidar com uma situação potencialmente violenta. A chegada deles transformou completamente a dinâmica da cena. O que havia sido uma discussão sobre acesso a serviços, agora parecia uma questão de segurança pública. "Qual é o problema aqui?" perguntou o segurança mais alto, dirigindo-se diretamente à gerente, sem sequer olhar para a mulher. "Esta pessoa está se recusando a aceitar que não pode acessar nossa sala VIP", explicou a gerente, gesticulando dramaticamente em direção à mulher. "Ela está sendo argumentativa e perturbadora. Preciso que vocês a removam da área." O segurança finalmente olhou para a mulher, seus olhos a examinando da cabeça aos pés. Era evidente que ele estava fazendo suas próprias suposições baseadas na aparência dela. Uma mulher negra, vestida casualmente, sendo reportada por causar problemas em uma área VIP. Para ele, a situação parecia clara. "Senhora, vou precisar que você venha comigo", disse o segurança, sua voz firme e autoritária. "Vamos resolver isso em outro lugar." "Resolver o quê?" perguntou a mulher, mantendo sua posição. "Eu sou uma passageira legítima com documentos válidos. Não cometi nenhum crime. Você está perturbando outros passageiros", disse o segundo segurança, um homem mais baixo, mas igualmente intimidador. "E se recusar a cooperar, isso pode se tornar um problema muito maior." A ameaça implícita era clara. Eles estavam sugerindo que ela poderia ser presa se não cooperasse. Era uma escalada chocante para uma situação que havia começado simplesmente com uma tentativa de acessar uma sala VIP. A gerente cruzou os braços, um sorriso de satisfação aparecendo em seu rosto. "Vocês ouviram? Ela precisa sair daqui. Não posso ter esse tipo de elemento perturbando nossos clientes pagantes." A palavra elemento foi pronunciada com tanto desdém que várias pessoas na área se viraram para olhar. Uma senhora idosa branca, que havia estado observando discretamente, balançou a cabeça em desaprovação. Não da mulher, mas da gerente. "Isso é ridículo", murmurou um homem de meia idade para sua esposa. "Ela não fez nada de errado, mas a gerente estava determinada a fazer um espetáculo. Vocês viram como ela foi argumentativa e desrespeitosa", disse ela aos seguranças, sua voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "Pessoas como ela às vezes pensam que podem entrar em qualquer lugar e fazer o que querem, mas não na minha área." A referência a pessoas como ela foi tão obviamente racista que causou um murmúrio de desconforto entre os observadores. Alguns passageiros começaram a tirar seus telefones, claramente considerando gravar a situação. "Senhora, por favor, venha comigo voluntariamente", disse o primeiro segurança, estendendo a mão em direção ao braço da mulher. "Não queremos ter que forçar a situação." A mulher olhou ao redor, absorvendo cada detalhe da cena. Ela viu a expressão de triunfo no rosto da gerente, o desconforto da recepcionista que havia iniciado tudo, as expressões de choque e simpatia dos outros passageiros. Ela sabia que este era o momento decisivo. Ela poderia resistir e potencialmente transformar a situação em algo ainda mais dramático, ou poderia cooperar e permitir que a humilhação seguisse seu curso natural. "Está bem", disse ela finalmente, sua voz calma, mas carregada de uma intensidade que fez o segurança hesitar. "Eu vou com vocês. Mas quero que fique registrado que sou uma passageira legítima sendo removida sem justa causa." "Blá, blá, blá", disse a gerente, fazendo um gesto de dispensar com a mão. "Todos vocês dizem a mesma coisa. Sempre são vítimas, nunca assumem responsabilidade pelo próprio comportamento."
A generalização racista foi tão flagrante que até mesmo alguns funcionários da companhia aérea que observavam a cena pareceram desconfortáveis. Um jovem funcionário do portão de embarque balançou a cabeça em desaprovação, claramente envergonhado pelo comportamento de sua colega. Enquanto os seguranças a escoltavam para longe da entrada da sala VIP, a gerente gritou atrás dela: "E que isso sirva de exemplo para outras pessoas que pensam que podem vir aqui e causar problemas. Esta sala VIP é para clientes respeitáveis, não para qualquer um que apareça aqui." A mulher caminhou entre os seguranças, sua cabeça erguida, sua dignidade intacta, apesar da humilhação pública. Ela podia sentir os olhares de pena e solidariedade de alguns passageiros, mas também os olhares de julgamento de outros que assumiam que ela realmente havia feito algo errado. "Onde vocês querem que eu espere?" perguntou ela aos seguranças quando chegaram à área geral do aeroporto. "Apenas fique longe da sala VIP", disse o primeiro. Segurança, parecendo um pouco desconfortável com toda a situação. "E se eu fosse você, não tentaria voltar lá." "Entendido", disse ela, um pequeno sorriso tocando seus lábios. "Vou esperar bem aqui." Sentada em uma cadeira de plástico na área geral do aeroporto, a mulher abriu discretamente sua mochila e retirou um pequeno notebook. Para qualquer observador casual, ela parecia estar trabalhando ou navegando na internet, mas, na realidade, estava documentando meticulosamente cada detalhe do que havia acabado de acontecer. Cada palavra preconceituosa, cada ação discriminatória, cada testemunha da humilhação que havia sofrido. Ela havia escolhido estrategicamente um assento que oferecia uma visão clara da entrada da sala VIP. Dali, ela podia observar cada interação, cada passageiro que se aproximava, cada reação dos funcionários. E o que ela viu nas próximas 2 horas confirmou todas as suas piores suspeitas sobre a cultura de discriminação que havia se infiltrado em sua empresa. O primeiro caso que ela documentou aconteceu apenas 15 minutos depois de sua própria humilhação. Um homem branco de aproximadamente 60 anos, vestindo shorts cargo e camiseta polo amarrotada, se aproximou do balcão. Sua aparência era objetivamente mais casual que a dela havia sido. Ele nem mesmo portava uma bagagem adequada, apenas uma mochila, de lona desgastada que parecia ter visto dias melhores. "Olá, querida", disse ele à recepcionista com um sorriso confiante. "Gostaria de usar a sala VIP antes do meu voo." A recepcionista, a mesma que havia questionado insistentemente o cartão da mulher, sorriu calorosamente. "Claro, posso ver seu cartão, por favor?" O homem entregou seu cartão e a recepcionista o passou no leitor sem hesitação. Quando o sistema emitiu o mesmo bip de confirmação que havia soado para a mulher, a funcionária imediatamente disse: "Perfeito, bem-vindo à sala VIP Platinum Executive. Espero que aproveite nossos serviços." Nenhuma pergunta sobre como ele havia obtido o cartão, nenhuma verificação adicional de identidade, nenhuma inspeção minuciosa do documento, nenhum questionamento sobre se ele parecia ser o tipo de pessoa que frequentava salas VIP. Apenas um acesso rápido e cortês, exatamente como deveria ser para qualquer passageiro com documentos válidos. A mulher digitou rapidamente em seu notebook. 15:47. Passageiro branco, vestimentas casuais, acesso imediato sem questionamentos. Mesmo sistema, mesmo processo, tratamento completamente diferente. O próximo caso foi ainda mais revelador. Uma mulher branca jovem, não mais que 25 anos, se aproximou do balcão vestindo leggings de ginástica e uma camiseta oversized. Ela estava claramente voltando de uma viagem de prazer, carregando uma mochila de viagem colorida e falando alto no telefone sobre uma festa da qual havia participado. "Oi, preciso usar a sala VIP", disse ela, ainda falando no telefone. Vou só sair daqui a 3 horas e estou morrendo de ressaca." A recepcionista riu, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. "Oh, querida, todos nós já estivemos lá. Claro, deixe-me ver seu cartão." O cartão foi processado.
instantaneamente, e a jovem foi recebida com um divirta-se entusiasmado. Nenhuma questão sobre como uma pessoa tão jovem havia conseguido status VIP. Nenhuma suposição sobre sua capacidade financeira. Nenhuma inspeção adicional baseada em sua aparência descontraída. A mulher continuou documentando. 16:15. Passageira branca jovem, vestimentas de ginástica, visivelmente em estado de ressaca, tratamento amigável e acolhedor. Idade questionável para status VIP, mas nenhuma pergunta feita. Mas foi o terceiro caso que realmente a deixou furiosa. Um homem negro bem vestido, claramente um profissional, se aproximou do balcão com um terno impecável e uma pasta de couro cara. Ele era exatamente o tipo de pessoa que qualquer empresa gostaria de ter como cliente VIP. Bem-sucedido, bem apresentado e claramente próspero. Boa tarde, disse ele educadamente. Gostaria de acessar a sala VIP, por favor. Imediatamente, a postura da recepcionista mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de ceticismo familiar. Claro, posso ver seu cartão? Quando o homem entregou o cartão, a Upper recepcionista o examinou cuidadosamente antes de passá-lo no leitor. Mesmo depois que o sistema confirmou sua validade, ela franziu a testa. Vou precisar ver um documento de identidade também, disse ela, usando exatamente as mesmas palavras que havia usado com a mulher horas antes. O homem, claramente acostumado a esse tipo de tratamento, suspirou e entregou sua carteira de motorista. A recepcionista examinou o documento com a mesma minúcia desnecessária, comparando a foto com seu rosto várias vezes. Posso perguntar como você obteve este cartão? Ela perguntou, sua voz carregada de suspeita. Através de voos frequentes de negócios, respondeu o homem, sua paciência claramente se esgotando. Viajo toda semana para reuniões com clientes. Que tipo de trabalho você faz? Continuou a recepcionista, fazendo perguntas que jamais havia feito aos passageiros brancos. Sou consultor financeiro, disse o homem, sua voz agora tensa com frustração controlada. A recepcionista chamou discretamente a gerente, que se aproximou com a mesma expressão de ceticismo que havia usado com a mulher. Após mais 10 minutos de questionamentos desnecessários e verificações adicionais, o homem foi finalmente autorizado a entrar, mas não antes de ser avisado de que seria monitorado durante sua estadia. A mulher digitou furiosamente: 16:45. Passageiro negro, profissional bem vestido, submetido a interrogatório extensivo, questionamentos sobre legitimidade, verificações adicionais desnecessárias, mesmo padrão de discriminação sistemática. Durante as 2 horas seguintes, ela documentou 12 interações diferentes. Cada passageiro branco foi tratado com cortesia e eficiência. Cada passageiro negro foi submetido a questionamentos, verificações adicionais e tratamento suspeito. O padrão era tão consistente que seria impossível argumentar que se tratava de coincidência. Ela também notou outros detalhes perturbadores. A gerente passou por sua área 3 vezes, cada vez lançando olhares de satisfação em sua direção, como se estivesse orgulhosa de ter resolvido o problema. A recepcionista contou a história de sua remoção para pelo menos 2 outras funcionárias, rindo e fazendo comentários depreciativos. Mas, talvez, a observação mais reveladora foi quando um grupo de funcionários se reuniu durante uma troca de turno. Eles falaram abertamente sobre como tinham que ficar de olho em certos tipos de passageiros, usando linguagem codificada que claramente se referia a características raciais. Você sabe como é, disse um dos funcionários. Alguns deles simplesmente não entendem que este não é o lugar deles. Temos que proteger a experiência para nossos clientes reais. A mulher fechou seu notebook, sua documentação completa. Ela havia presenciado e registrado um padrão sistemático de discriminação
que seria impossível de negar. Não eram casos isolados ou mal entendidos. Era uma cultura institucional de preconceito que havia se enraizado profundamente em sua organização. Agora era a hora de revelar quem ela realmente era e fazer a justiça que todos aqueles clientes discriminados mereciam. Eram exatamente 18h30 quando a mulher fechou seu notebook e se levantou da cadeira de plástico onde havia passado as últimas 2 horas documentando a discriminação sistemática. Ela guardou cuidadosamente seus registros na mochila e caminhou com passos determinados de volta à entrada da sala VIP. Desta vez, no entanto, havia algo diferente em sua postura, uma confiança que irradiava autoridade, uma determinação que fazia as pessoas se afastarem instintivamente de seu caminho. A recepcionista a viu se aproximando e imediatamente ficou tensa. « Oh, não! Ela está voltando! » murmurou para a colega ao lado. « Vou ter que chamar a gerente de novo. » Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, a mulher falou, sua voz clara e autoritária ecoando pelo saguão. Gostaria de falar com a gerente imediatamente, e desta vez sugiro que vocês me tratem com o respeito que mereço. Havia algo em seu tom que fez a recepcionista hesitar. Não era a mesma pessoa submissa que havia sido escoltada para fora horas antes. Esta era uma mulher que comandava a atenção, que exigia ser ouvida. A gerente emergiu de seu escritório, visivelmente irritada. « Você de novo? Pensei que tínhamos deixado claro que você não é bem-vinda aqui. Vou chamar a segurança novamente se necessário. »« Não, » disse a mulher, sua voz cortando o ar como uma lâmina. « Desta vez, quem vai chamar alguém sou eu. Quero que você ligue para o vice-presidente de operações desta região imediatamente. » A gerente riu com desdém. « Você está louca? Por que eu chamaria um vice-presidente para lidar com você? » A mulher abriu sua mochila e retirou um cartão de visita, estendendo-o para a gerente. « Porque eu sou Diana Mitchell, CEO da Aeronational Airlines, e vocês acabaram de cometer o maior erro de suas carreiras. » O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A gerente olhou para o cartão, depois para a mulher, depois, novamente para o cartão. Sua face passou por uma transformação dramática, de arrogância para confusão, de confusão para reconhecimento, de reconhecimento para terror absoluto. Isso não pode ser verdade, gaguejou a gerente, suas mãos tremendo enquanto segurava o cartão. Você não pode ser Diana Mitchell, repetiu a mulher, sua voz agora carregada com toda a autoridade de sua posição. CEO da Aeronational Airlines há 8 anos, a mesma empresa que paga seus salários, a mesma empresa cujos valores de respeito e inclusão vocês pisotearam hoje. A recepcionista havia empalidecido tanto que parecia prestes a desmaiar. Outros funcionários começaram a se reunir, atraídos pela comoção. E quando reconheceram o nome, um murmúrio de choque se espalhou pela área. Mas você estava vestida como... Começou a gerente, tentando desesperadamente encontrar uma justificativa. Como uma pessoa normal, interrompeu Diana, sua voz gelada. Como uma cliente comum que merece ser tratada com dignidade básica, independentemente de sua aparência. Sim, eu estava. E o tratamento que recebi foi absolutamente inaceitável. Diana abriu seu notebook e começou a ler suas anotações. Às 15h32, fui impedida de acessar a sala VIP, apesar de possuir cartão válido. A recepcionista alegou falsamente que havia problemas no sistema. Às 15h45, você, Sandra Morrison, sim, eu sei seu nome, me acusou implicitamente de ter obtido meu cartão de forma fraudulenta. Às 16h10, você ordenou que a segurança me removesse, referindo-se a mim como elemento e declarando que pessoas como eu não pertencem a esta área. Cada palavra era pronunciada com precisão cirúrgica, cada acusação suportada por evidências meticulosamente documentadas. A gerente, Sandra,
Estava visivelmente tremendo, percebendo a magnitude do que havia feito. Senhora Mitchell, eu não sabia, começou Sandra, sua voz quebrando. Você não sabia o quê? Diana perguntou, dando um passo em direção à gerente. Não sabia que discriminação racial é ilegal? Não sabia que todos os clientes merecem tratamento respeitoso? Ou não? Sabia que suas ações teriam consequências? Diana continuou lendo suas observações. Nas 2 horas seguintes, documentei 12 interações distintas. Cada passageiro branco foi tratado com cortesia e eficiência. Cada passageiro negro foi submetido a questionamentos desnecessários, verificações adicionais e tratamento suspeito. Isso não é coincidência. É discriminação sistemática. Outros passageiros haviam parado para observar a cena, alguns gravando com seus telefones. A história estava se tornando viral em tempo real, e todos sabiam que estavam testemunhando um momento histórico. Vocês transformaram minha empresa em um símbolo de intolerância, continuou Diana, sua voz subindo em intensidade controlada. Vocês humilharam clientes pagantes baseado unicamente na cor de sua pele. Vocês criaram um ambiente tóxico que vai contra tudo que esta empresa representa. Sandra estava chorando agora, lágrimas de desespero escorrendo por seu rosto. Por favor, senhora Mitchell, eu posso explicar, eu posso mudar. Explicar o quê? Diana perguntou, sua voz cortante. Como você vai explicar para James Thompson por que foi forçado a deixar a sala VIP de Los Angeles? Como vai explicar para Sarah Johnson por que foi barrada em Miami? Como vai explicar para Marcus Williams por que foi humilhado em Chicago? Todos eles sofreram o mesmo tratamento que eu. Sofri hoje, mas eles não tiveram o privilégio de revelar que eram o CEO da empresa. Diana se virou para a recepcionista, que estava praticamente escondida atrás do balcão. E você, Jennifer Walsh, mentiu diretamente para mim sobre problemas no sistema. Você sabia que meu cartão era válido, mas decidiu que eu não parecia pertencer aqui. Essa decisão custou sua carreira. Senhora Mitchell, eu imploro, começou Jennifer, mas Diana levantou a mão, interrompendo-a. Neste momento, estou oficialmente demitindo ambas por discriminação, violação das políticas da empresa e dano à reputação corporativa. Seguranças, por favor, escortem estas ex-funcionárias para fora do edifício. Agora, elas podem experimentar como é ser tratadas como indesejáveis. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém. As mesmas pessoas que haviam humilhado Diana agora estavam sendo escoltadas para fora pelos mesmos seguranças que haviam chamado para removê-la. Senhora Mitchell, disse Sandra, sendo conduzida pelos seguranças, por favor, reconsidere. Eu tenho uma família para sustentar. Diana a olhou, com uma mistura de raiva e tristeza. James Thompson também tem uma família. Sarah Johnson também. Marcus Williams também. Você não pensou neles quando decidiu humilhá-los. Você não pensou nas consequências quando escolheu o preconceito sobre a profissionalidade. Enquanto as ex-funcionárias eram removidas, Diana se dirigiu aos demais funcionários que haviam se reunido. Que isto sirva de exemplo para todos. A discriminação não será tolerada em minha empresa. Nem hoje, nem nunca. Vocês representam mais que uma companhia aérea. Vocês representam os valores de respeito, dignidade e igualdade que definem quem somos. Um dos funcionários mais jovens se aproximou hesitantemente. Senhora Mitchell, nós sempre admiramos sua liderança. Estamos envergonhados pelo que aconteceu aqui hoje. Diana assentiu, sua expressão se suavizando ligeiramente. A vergonha é apropriada, mas a verdadeira questão é o que vocês vão fazer para garantir que isso nunca mais aconteça. Na manhã seguinte, Diana Mitchell convocou uma reunião de emergência com todos os executivos seniores da Aero National Airlines. A sala de conferências do 45º andar nunca havia sido palco de uma discussão tão tensa e transformadora.
Enquanto os executivos se acomodavam em suas cadeiras de couro, eles sabiam que algo monumental estava prestes a acontecer. Ontem, começou Diana, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Eu fui humilhada, discriminada e removida de uma de nossas próprias salas VIP. Não como CEO, mas como uma passageira comum que acontecia ser negra e estar vestida casualmente. Ela ativou o projetor e começou a mostrar os registros detalhados de sua experiência, incluindo fotos discretas que havia tirado e gravações de áudio que havia feito. A evidência era devastadora e irrefutável. Esta não foi uma experiência isolada, continuou Diana. Foi a confirmação de um padrão sistemático de discriminação que tem infectado nossa empresa como um câncer. E hoje nós vamos extirpar esse câncer completamente. O vice-presidente de operações, Robert Hayes, se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Ele havia sido um dos que minimizaram as reclamações de discriminação nas reuniões anteriores. Diana, eu acho que você pode estar generalizando baseado em uma experiência ruim, ele começou, mas foi imediatamente interrompido. Robert, disse Diana, sua voz gelada, você acabou de fazer exatamente o que esperava que fizesse. Minimizar, descartar, encontrar desculpas. Isso termina agora. Diana anunciou uma série de mudanças revolucionárias que transformariam completamente a cultura da empresa. Primeiro, todos os funcionários que interagiam com clientes seriam submetidos a treinamento obrigatório sobre viés inconsciente e atendimento inclusivo. Segundo, seria implementado um sistema de monitoramento que gravaria aleatoriamente interações com clientes para garantir conformidade com os padrões de tratamento igualitário. Terceiro, continuou Diana, estamos estabelecendo um departamento independente de equidade e inclusão, liderado por alguém com autoridade para investigar e tomar ações disciplinares imediatas. Quarto, qualquer funcionário flagrado praticando discriminação será demitido sumariamente, sem exceções. Mas a mudança mais significativa veio a seguir. Estamos também implementando o programa Cliente Mistério para a Equidade. Regularmente, teremos passageiros de diversas etnias testando nossos serviços de forma anônima. Os resultados serão publicamente relatados e vinculados à remuneração de todos os gerentes regionais. A sala estava em silêncio absoluto. Essas não eram mudanças cosméticas. Eram transformações fundamentais que alterariam permanentemente como a empresa operava. Além disso, Diana continuou, estamos estabelecendo um fundo de compensação de $10 milhões para clientes que sofreram discriminação comprovada. James Thompson, Sarah Johnson, Marcus Williams e todos os outros receberão não apenas compensação financeira, mas também um pedido público de desculpas e voos gratuitos vitalícios. Robert Hayes tentou mais uma vez questionar as mudanças. Diana, essas medidas são extremamente caras e podem ser vistas como admissão de culpa. Robert, disse Diana, levantando-se e olhando diretamente para ele. Você está demitido. Efetivamente, imediatamente. Sua incapacidade de reconhecer a seriedade desta situação e sua tendência contínua de proteger uma cultura tóxica o tornam inadequado para liderar qualquer parte desta organização. O choque na sala era palpável. Robert Hayes, um executivo com 20 anos na empresa, havia sido demitido em uma frase. A mensagem era clara. Ninguém estava acima das consequências. 6 meses depois, os resultados das mudanças eram evidentes. A Aero National Airlines havia se tornado líder da indústria em práticas de inclusão. O programa de Cliente Mistério havia identificado e corrigido dezenas de casos de tratamento desigual. O treinamento obrigatório havia transformado a cultura de atendimento ao cliente. Mais importante,
Histórias como a de James Thompson não aconteciam mais. Um ano após a transformação, James escreveu uma carta pessoal para Diana. Senhora Mitchell, minha esposa e eu voamos com a Aeronational no mês passado. O tratamento foi exemplar. Pela primeira vez em anos, nos sentimos verdadeiramente bem-vindos. Obrigado por ter a coragem de enfrentar o que muitos executivos ignorariam. A história de Diana se tornou um estudo de caso em escolas de negócios ao redor do mundo. Ela demonstrou que a liderança verdadeira às vezes exige que os líderes se coloquem na posição de seus clientes mais vulneráveis, que experimentem em primeira mão os problemas que precisam resolver. Durante uma entrevista para a Harvard Business Review, Diana refletiu sobre a experiência. Eu poderia ter enviado consultores, poderia ter confiado em relatórios, poderia ter implementado políticas sem entender realmente o problema. Mas até que você sente na sua própria pele a dor da discriminação, até que você experimenta a humilhação de ser julgado pela cor da sua pele, você não pode verdadeiramente liderar a mudança necessária. A transformação da Aeronational se tornou um modelo para outras empresas. Dezenas de CEOs começaram a implementar seus próprios programas de liderança invisível, colocando-se discretamente na posição de clientes para entender verdadeiramente as experiências que suas empresas proporcionavam. A discriminação que Diana enfrentou naquele dia no aeroporto JFK foi transformada em uma força poderosa para a mudança positiva. Sandra Morrison e Jennifer Walsh, as funcionárias demitidas, se tornaram símbolos involuntários das consequências do preconceito. Suas histórias foram contadas em treinamentos corporativos, como exemplos de como carreiras podem ser destruídas por decisões discriminatórias. Diana concluiu sua reflexão na entrevista com palavras que se tornaram um mantra para líderes em todo o mundo. A verdadeira liderança não é sobre o poder que você tem no topo. É sobre sua disposição de descer, de experimentar, de entender e então usar essa compreensão para criar um mundo melhor para todos. A discriminação só prospera na escuridão. Quando você a expõe à luz, quando você a enfrenta com coragem e ação decisiva, ela não tem onde se esconder. A sala VIP do aeroporto JFK, que um dia foi palco de humilhação e discriminação, se tornou um símbolo de transformação e justiça. Uma placa discreta, próxima à entrada, agora dizia: esta sala VIP serve a todos os passageiros qualificados com dignidade e respeito, independentemente de raça, etnia ou aparência. A igualdade não é apenas nossa política, é nossa promessa. E assim, a coragem de uma mulher de se disfarçar como uma passageira comum transformou não apenas uma empresa, mas toda uma indústria, provando que, às vezes, a justiça vem não de cima para baixo, mas de dentro para fora. Quando líderes verdadeiros têm a humildade de caminhar nos sapatos daqueles que servem, porque o verdadeiro poder não está na aparência, nem no crachá, nem no cargo. Está na capacidade de enxergar o invisível, de agir quando ninguém está olhando e de defender a dignidade mesmo quando custa caro. Ela poderia ter ignorado, mas escolheu enfrentar, e por causa disso ninguém mais naquela empresa será tratado como descartável. Se essa história te inspirou, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo, quantas vezes você já quis gritar diante de uma injustiça? Escreve aqui nos comentários, qual momento você nunca esqueceu? Sua voz pode acordar quem ainda está dormindo.